Oração do coração. Oração do coração. A oração que Deus aceita é aquela que nasce no coração. Coração quebrantado pela graça de Deus. Falamos do relacionamento íntimo que leva a reconhecer o grandioso amor de Deus. Quando ele se enche de amor ao ver a nossa fragilidade. O coração de Deus se quebranta quando ele se aconchega a um coração humano igualmente quebrantado. Nós percebemos que o amor de Deus é motivado pelo sentimento de reconhecimento próprio das contrariedades aos propósitos dele, de Deus, para cada um de nós. Quando nós contrariamos Deus, é como se uma barreira tivesse sendo colocada entre o desejo de Deus e o nosso desejo, ou seja, uma antepara que não permite a complementação daquilo que Deus deseja se relacionar. Este sentimento de reconhecimento diante de Deus produz o quebrantamento que move o coração de Deus. Derruba a barreira, altera a posição do sentimento nosso em relação a Deus. Este sentimento é um reconhecimento diante de Deus que produz quebrantamento, que produz aquele amolecimento da dureza do coração. O coração movido desse sentimento é um coração humilde. Humilde diante de Deus. É o que Deus deseja para todos os seres humanos, um coração humilde, quebrantado. Isso não significa um coração frágil. Humildade não é fragilidade, é muito pelo contrário. A humildade é um sinal de força, de fortaleza, de resistência à dureza do coração. Não é definitivamente, repito, um sentimento de fraqueza. Jesus, quando começou a ensinar os seus discípulos, a dar a sua aula aos seus discípulos, vamos chamar de aula inaugural, a primeira frase que ele disse aos discípulos está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilha! Quando Deus nos avisa que o acesso aos céus é para corações quebrantados, corações sensibilizados, corações autocríticos sobre os seus pecados, as agressividades contra Deus. Ora, Jesus começava a ensinar então os discípulos, dando a eles a condição de um aprendizado do que vem a ser humildade de espírito. Humildade de espírito é humildade, não é humildade de gestos. Humildade de atitudes também são necessárias, importantes sermos humildes de atitudes, não sermos arrogantes, autossuficientes, duros. Não! Nem também excessivamente maleáveis.
subservientes. Humildade não é subserviência. Humildade é uma condição de natureza. Quando nós olhamos as flores, quando nós olhamos a natureza, ela é bela, humilde, porque ela não disputa beleza com os seus iguais. Uma flor disputa beleza, ela tem a sua peculiaridade. Cada planta tem a sua peculiaridade, ela não quer ser mais nem ser menos, ela é o que é, bela, humilde, singela. O relacionamento com Deus é de espírito, portanto, o diálogo espiritual, as palavras emitidas devem ser singelas, humildes, não prepotentes, não arrogantes, não exigentes. Quem somos nós para exigir o quê de Deus? Nós é que precisamos da sua misericórdia, da sua graça. Não podemos nos considerar nem ser prepotentes. E quando Jesus vai dizendo que nós precisamos ser humildes, e quando orar, cada um de nós orarmos a Deus, que sejamos humildes, tenhamos um coração quebrantado, um relacionamento espiritual, como deseja o nosso Deus. Queridos, não adianta levantar as vozes, dar gritos, bater na mesa, se não tiver um coração humilde e quebrantado. Ao contrário, se você abaixar sua cabeça, se você estiver em algum lugar e demonstrar para Deus, no coração, não nas atitudes, um quebrantamento, você também move o coração de Deus para ouvir a sua oração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Ajuda a nossa cognição espiritual a entender aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.